Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Está começando hoje mais uma transmissão do Podcast Incomodando, apresentado por mim, Xandão Gente Fina, neste 6 de dezembro de 2022, uma terça-feira, no Rio, uma terça-feira chuvosa. É isso aí, galera? Então, para começar a nossa live de hoje, a gente vai fazer aquele procedimentozinho padrão que eu sempre faço em toda live, que são as notificações de última hora. Apertem, por favor, essa figurinha do aviãozinho de papel que está na parte de baixo dos seus celulares. Alguns estão na esquerda, outros estão na direita. Enfim, aperta essa figurinha que vai aparecer uma lista prévia aí do Instagram com as últimas 99 pessoas que vocês interagiram. Então vocês vão lá e mandam um recado para essas pessoas que está rolando essa live hoje, 6 de dezembro, terça-feira, aqui no Podcast Incomodando. É lógico que eu faço as notificações em todas as minhas redes sociais, deixo nos stories, posto de gasolina, jornaleiro, na quitanda, qualquer lugar. Eu digo, vai ter live lá, hein? O pessoal vai assistir. Mas é sempre bom fazer essa notificaçãozinha de última hora, já que é um recurso que o Instagram nos dá. Vamos fazer para que mais pessoas assistam essa live de hoje. Você, então, que é amigo da convidada de hoje, dá essa força aí para sua amiga. Chama mais pessoas para assistirem a live de hoje, em que ela vai falar coisas muito bacanas sobre a vida pessoal dela também e principalmente sobre o que ela faz e está fazendo, que é muito importante. Porque o mote do Podcast Incomodando é: todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então chega para mim e conte a sua história. E também uma das coisas que eu sempre tento levar para frente é compartilhar conhecimento e informação através do que a pessoa faz. Até porque tudo que a gente faz mostra muito do que a gente é. Então o Podcast Incomodando pega esse apanhado todo. Eu sei um pouquinho da vida da pessoa e através do que ela faz, ela já conta também um pouco da história dela e vai tirando também muitas dúvidas, desfazendo mitos de pessoas que tinham uma ideia errada da profissão dessas pessoas. Como eu já tive aqui psicólogos, profissionais de educação física, já tive ilustrador, já tive biomédico, já tive uma menina que fazia terapia ortomolecular. Cara, várias pessoas de várias áreas diferentes, professores, escritores aos montes, né? E muito bacana a gente dividir, compartilhar esse conhecimento. Os últimos os últimos convidados que eu tive um pai de santo e uma mãe de santo, então foi muito legal também conversar com essas pessoas com uma religião de matriz africana. Também foi muito legal para abrir a mente mesmo, para deixar de preconceito, gente, para você saber o que se passa ali, ainda mais com pessoas que vivem daquilo e falam com propriedade. Então todos os profissionais que eu conversei aqui são profissionais que falam com propriedade daquilo que fazem. Muito bacana mesmo. Então vamos lá, gente, eu estou aqui notificando as pessoas na listinha que apareceu aqui para mim. Façam o mesmo, por favor. Notifiquem aí que está rolando essa live hoje super bacana. As lives do Podcast Incomodando são sempre às terças e quintas, às 19 horas, mas dependendo muito da necessidade do convidado, eu posso dar uma adaptada aí, me esforçar um pouquinho aí, ajeitar daqui, negociar com a esposa também, tem que negociar, para a gente poder fazer numa quarta ou numa sexta-feira, de repente fazer 18 horas, de repente fazer 20 horas, né? Mas eu quero falar com todo mundo, né? Todo mundo tem uma história, eu quero saber da história de todo mundo e eu quero dividir conhecimento e informação com todo mundo. Já tive aqui músicos, né, compositores, multi-instrumentistas. Estou catando o pessoal cada vez mais maneiro para participar também. Eu vou ter um dançarino semana que vem. O cara é dançarino, coreógrafo, artista circense, maravilhoso. Vou ter uma nutricionista também, show de bola. E é isso aí, gente. E essas pessoas eu tenho conquistado o direito delas também de me indicarem outras pessoas. As pessoas se sentem confiantes em me indicar outras pessoas para que participem aqui comigo. Está sendo muito bacana. Essa é a parada do Podcast Incomodando. O Podcast Incomodando foi tão bacana que eu até fiz um livro, escrevi um livro, né, O Que É Que Te Incomoda, falando um pouco da história, da criação do podcast, desenvolvimento, alguns convidados, as histórias deles, de transformação. E o livro você pode adquirir pela Rubi Editorial, www.rubieditorial.com.br. Vai lá, Xandão Santos, esse que vos fala, o escritor, e o livro é O Que É Que Te Incomoda. Na bio aqui do Instagram também tem lá bonitinho, tudo para vocês chegarem e alcançar lá, ter o seu exemplar, valeu? Bom, acabei aqui das notificações, estou concluindo.
Já vou mandar um abraço pro escritor Adenilton Fernandes, Alzira Malvão, pessoal que está chegando aí para prestigiar a nossa convidada de hoje. Opa, minha convidada já está na área, já vou fazer o convite para ela entrar. Espera aí. Convite feito. Agora é só aguardar. Opa, câmera invertida. Opa, não, eu já deixei assim, que eu sabia que vinha câmera invertida, não tem jeito. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, Xandão. Já agradeço demais o convite. Me vendo e me ouvindo bem? Sim, perfeito. Ó, chegou aí o Pedro Prates também, o Domingos Juliana, a Bárbara BMB. Pessoal chegando para prestigiar a nossa convidada de hoje, que eu já vou fazer logo a apresentação. Eu comumente faço as convocações para as lives que eu tenho, né? Mas infelizmente hoje não pude, estava muito atarefado aqui, mas por outro lado eu tenho uma galera que está sempre me seguindo aí, está sempre prestando atenção nos convidados, querendo saber quem é e me manda perguntas, né? Vão lá no teu perfil, dão uma olhadinha no perfil do convidado, pô, quero saber isso aqui dela, quero saber isso aqui dele, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Então foi muito bacana, essa galera que está me seguindo aí, muito obrigado, galera. A nossa convidada de hoje com certeza vai ficar muito feliz com o material que vocês mandaram. Deixa eu apresentar essa menina. Ela é da periferia de São Paulo. Por conta da sua grande paixão pelos livros, criou uma página para falar de livros e acabou se descobrindo como escritora, passando a escrever contos eróticos de mulheres que amam mulheres, assim como alguns contos infantis e se arriscando em outros estilos. É ainda a criadora do projeto Dê Asas aos Livros, promovendo a doação e troca de livros, incentivando e estimulando de forma efetiva a leitura. O podcast Incomodando recebe com muito carinho Vanessa Calisto. Opa, obrigada, um prazer. Já agradeço a galera que me conhece e está aqui, gente. Eu não consigo ler comentários, então me perdoem. O Xandão vai passando alguma coisa que ele conseguir, porque eu não consigo. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da minha vida. Ela é a Vanessa Calisto, mas eu vou chamar de Nessa, né, que é o nome artístico, Nessa Calisto, muito bonito, muito legal. E deixa eu explicar a história da Nessa. A Nessa, a Bia Pruden, que ela também está aqui no Instagram, ela fez uma publicação muito maneira, eu deixei um comentário lá, ela deu um like no meu comentário, aí eu dei um like no like dela, e a gente acabou conversando, foi muito legal, ela acabou assistindo uma outra live minha com a Carol Figueiredo, a gente acabou interagindo mais, eu vi lá, Nessa Calisto, escritora, falei, opa, vamos conversar? Porque eu sou cara de pau, vou convidar mesmo. E a Nessa, muito tímida na época, falou assim, cara, mas eu não tenho material, como é que é? Tem sim, por quê? O mote do podcast é todo mundo tem uma história, toda história merece ser contada. Aí a Nessa pegou o gostinho pela coisa, já fez uma live com a Carolzinha Figueiredo lá no Cabocla Chibata, ficou maneiríssimo, por sinal. Falei, pronto, agora já tá no azeite, a gente vai poder conversar aqui de boa aqui hoje. Então é isso, gente, essas interações que rolam, que é muito bacana. Nessa, fala um pouquinho aí da Nessa Calisto pra gente. Bom, então, né, como o Xandão falou, né, eu sou uma quitandeira que trabalha numa periferia de São Paulo, né? E a galera normalmente acha que galera de periferia não gosta de ler. E assim, isso é um mito terrível. Eu leio, assim, eu sou nascida na periferia e eu leio, assim, desde os 7, 8 anos de idade. E sou apaixonada por livros, mas assim, nunca me interessei em estudar para isso, né? Fui deixando passar a vida e fui trabalhar no comércio. Mas a paixão dos livros sempre ficou aqui. E esse ano de pandemia, acho que todo mundo ficou meio surtado, né? E eu meio que surtei e eu saí das redes sociais, fiquei um tempo afastada. E quando eu voltei, eu falei, eu não tenho material para ter um Instagram, né? O que eu vou fazer no Instagram? Aí eu falei, vou falar de livros. Se ninguém prestar atenção, o problema é de quem não quer falar, e eu vou falar. E comecei a falar de livros, e nisso eu conheci os livros sáficos, né? Que são os livros de mulheres que amam mulheres. E aquela coisa de falar, eu me vi num livro. Eu leio livros desde criança, eu nunca me vi num livro. E dessa vez eu falei, eu me encontrei, né? Eu via os sentimentos das personagens e tudo. Até
é legal isso, né? Falar um pouco da questão dos livros que tem personagens LGBTs, porque a gente fica muito fora, né? A gente fica perdido na literatura. E assim, quando tem esses livros, a gente se encontra. E aí eu comecei a ler esses livros, né? E peguei amizade, tanto é que as meninas têm bastante, das meninas estão aqui, né, me acompanhando. E eu comecei a ler esses livros e comecei a divulgar os livros dela com aquele medinho, né, de falei, as meninas vão me matar, né, porque eu não me achava escritora, eu não sei escrever, vou escrever a sinopse, elas vão falar que é baboseira, só que elas gostavam das minhas sinopses. E aí eu fui arriscando a escrever, e eu sempre li as minhas sinopses para minha mãe, né, minha mãe falou, nossa, Nessa, você escreve bem, mas a mãe a gente não confia muito, né, mãe puxa saco, a gente fala, não, mas tudo bem, continue escrevendo. E um dia, uma amiga, a gente conversando, né, uma amiga aqui do Insta também, a gente conversando, aí eu falei que uns anos atrás, eu tinha escrito uns contos eróticos, era até, na verdade, eram uns contos héteros, né, porque a gente tinha uma turminha de WhatsApp que a gente ficava trocando ideia. E aí eu arrisquei, escrevi, né, e o pessoal gostou, e eu falei, eu escrevi, mas eu não confio muito no que eu escrevo. Aí ela falou, então escreve um pra mim. E eu escrevi, que foi um chamado Aquele Decote, eu tenho ele tanto no Insta quanto no Wattpad. E aí ela gostou, só que eu mandei só para ela e deixei ele arquivado. Aí depois disso eu criei coragem, mandei para uma outra amiga da época em 2015, né, que lia. Ela curtiu também e mandou para uma amiga dela que era lésbica. A menina já queria saber onde que eu escrevia e tudo. Aí eu falei, deve ser bom, né? Li para minha sobrinha gostou. Aí eu falei, vou ler para minha mãe. E aí eu li para minha mãe, mas eu não falei que era meu. E ela falou, nossa, Nessa, de quem que é? Da Bia? É da Ileia? Porque eu sempre estava falando dos livros das meninas para ela, né? Eu falei, não, mãe, esse é meu. Ela falou, então posta, porque tá lindo. E aí eu fui e publiquei esse conto. E foi legal, porque assim, quando eu publiquei, eu me assumi lésbica tem 5, 6 anos. Então, para minha mãe, entender isso ainda é muito difícil, né? Porque eu já tenho 42 anos, né? Então, eu me assumi, eu já tinha bem mais de 30. Então, para ela era muito difícil entender como era a relação de duas mulheres. E quando eu li para ela, ela falou, Nessa, agora eu entendo. Agora eu comecei a entender, depois do que eu passei a escrever e ler para ela. E aí, eu fui e publiquei. E quando eu publiquei, a Bia Pruden, né, tá aqui, e a Fernanda foram as primeiras que leram e falaram, Nessa, você tem jeito, pode começar a escrever. E aí eu confiei, fui pegando confiança e fui escrevendo. E estamos aí com os contos, eu tenho bastante microcontos, né? Tenho alguns contos no Wattpad e agora eu estou escrevendo um livro. Estou me arriscando a escrever um livro que é mais difícil, mas estamos aí. Vai conseguir, minha querida. Nossa, e aí veio o infantil, né? O infantil é um negócio assim, eu não tenho tato nenhum com criança. Assim, acho que nunca tive. Criançada tinha... Tem pergunta nesse sentido aí para você. Tem pergunta nesse sentido para você. Quer fazer a pergunta ou posso falar? Não, mais pra frente. Deixa eu pedir perdão aqui, que parece que tá tendo um delay aqui. Pode parecer que eu tô atropelando a menina, ela tá me atropelando. É essa internet, essa conexão aí que é fogo, cara. Às vezes eu achei que ela tinha acabado de falar, posso estar falando. Já peço perdão aí, tá, pessoal? Mas vamos lá. Deixa eu prestar atenção direitinho pra não atropelar você. Então, o infantil foi assim, eu não tenho tato nenhum com criança, isso desde novinha, as crianças tinham muito medo de mim, acho que eu tenho cara de brava. E aí eu participo de um grupo, eu sou budista, né? E dentro do budismo eu participo de um grupo, né, que é um grupo de incentivo à leitura, chamado Academia Magia da Leitura. E um dia eu comentei, né? Falei, olha, eu estava comentando dos contos, né, dos Irmãos Grimm, eu falei, depois que lê Irmãos Grimm, você para de acreditar em contos de fada. Aí o pessoal falou, não, você tem que ler com o olhar da criança. Aí eu falei, eu preciso ter essa conexão com a criança. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu pensei, né, vou através da escrita. Porque se eu amo livros, eu falei, eu vou começar a conversar com crianças através dos livros. E me surgiu o primeiro conto, O Menino de Lata, e eu já tenho mais uns 3, e eu pretendo publicar esse livro infantil. Esse é um livro que eu tenho muito esse desejo. E esse conto do Menino de Lata já rendeu até uma atividade do budismo só com ele. Então, assim, o pessoal curtiu muito também. Então, eu falei, então eu acho que eu consigo escrever. A Lua já falou isso, né? Que eu consigo dar voz a várias pessoas. E eu estou tentando dar voz às crianças também e me comunicar com eles.
vai conseguir, cara. Agora deslanchou, pegou o gosto, a imaginação tá fluindo nos seus dedos, você tá conseguindo colocar no papel. É um exercício, né, também, porque quanto mais você exercita, melhor. Tudo na vida, né? Quanto mais exercita, vai ficando melhor. E eu tô apostando todas as minhas fichas em você, pode ter certeza. Olha, chegou aí a Lua de Lavlis, a Bia Pruden. Ó, a Bia tá falando assim, tem até um conto infantil baseado em mim, nos meus micos. A Elisângela Lasky. Ler e Amar 2021. Ler e Amar e a Fernanda é maravilhosa, viu? Ela é a primeira que me deu a força, assim. Inês Blacher, Patrícia Lima. Galera chegando em peso aqui para prestigiar a nossa convidada de hoje, Anessa Calisto. Já agradeço. Galera, é o seguinte. Meninas chiques. Fale, por favor. Não, só vim agradecer as meninas que você falou, a maioria aqui é da galera que tá me seguindo no Insta, que a gente tem amizade, que eu falo dos livros dela, que elas falam dos meus contos. Então, obrigada, meninas. E é meu amor, você, né, agradece. Que tá aí. Você agradece e eu agradeço também a todo mundo que está participando da live de hoje. Quer participar mais efetivamente? Quer mandar uma pergunta para a Nessa? Só não coloca aqui nos comentários porque eu não vou conseguir ler. O pessoal está invadindo aqui, está subindo. Então, sempre peço, bota na caixinha de pergunta esse balãozinho com sinal de interrogação, que aí eu visualizo e faço para a Nessa, tá? Eu tenho um organograma aqui de perguntas aqui, mas não me importa em nenhum momento de interromper para fazer a pergunta que vocês mandarem. Vamos lá, Nessa, com as perguntas? Bora lá. Você criou uma página para falar de livros e se vê no seu perfil a parte Li e Amei. A parte das resenhas dos livros te incentivaram a escrever mesmo? Sim. Sim, porque eu comecei a confiar na minha escrita através das resenhas que eu fiz. E, assim, começaram a gostar do que eu escrevia, né? Falar, não, você escreve bem, então eu embarquei nessa. Então foi através das resenhas. Aí o escritor olhava assim, pô, a tua resenha tá melhor que o meu livro. Não, olha, só li livros tops, então acho que ainda não cheguei nesse nível, mas pretendo. Beleza, eu li algumas resenhas, realmente são maravilhosas, tá? Não tô falando aqui pra rasgar seda, não. Realmente são maravilhosas, a sua escrita ela é bem incisiva, traz a gente realmente pro universo do livro e o principal, faz a gente querer ler. Tu é fera mesmo, cara. Obrigada. Ó, acabei de falar, já chegou uma pergunta para você aqui. A pergunta é da Bia Pruden. De onde veio a inspiração para escrever O Menino de Lata? O Menino de Lata é sobre um menino que é um super-herói, né? Que enfrenta uma montanha de lixo. E eu pensei na questão da reciclagem, né? Da importância das pessoas cuidarem do planeta. Então, a ideia veio de, assim, como a gente está na periferia, a gente vê a criançada ajudando os pais a pegar latinha, então me veio essa ideia do Menino de Lata. Ainda não está completo, né? Eu fiz a parte da imaginação dele, mas ele tem toda uma história por trás. Ainda eu quero trabalhar bastante nesse Menino de Lata. Mas veio a inspiração mesmo dos catadores de latinha e dessa coisa da reciclagem, que eu achei importante trazer isso para a criançada de hoje, né? Legal, muito legal. Aí, Bia, respondido para você. Faça igual a Bia, mandem pergunta também para Nessa Calisto, beleza? Ó, tem uma pergunta aqui justamente do Menino de Lata. O Menino de Lata é um conto infantil. Ele veio primeiro ou depois dos seus contos sáficos? E qual o maior desafio para ajustar os gêneros? Você não escrever muito para criança no conto sáfico, nem puxar muito para cima no conto infantil. O infantil veio bem depois, né? Eu comecei primeiro com os livros, com os contos eróticos. Esse já é uma coisa que eu tenho muita facilidade em escrever. Tanto é porque, assim, aqui em casa a gente fala muito abertamente de sexo, né? Não é um tabu. Tanto é que eu leio para minha mãe, né? Coisa que quase nenhuma das meninas que escrevem consegue ler um conto erótico para mãe. Então, para mim é muito fácil. Então, o infantil veio bem depois. Eu acho que assim, eu consigo bem separar na hora de escrever, eu consigo pensar nas histórias totalmente diferentes. Eu penso no público que vai ler. O infantil eu tenho mais dificuldade, porque é essa coisa de não ter a conexão com a criança, então eu tenho medo, eu acho que às vezes eu até vou escrever um conto infantil e ele fica meio adolescente. O Menino de Lata mesmo, do jeito que eu queria colocar, eu acho que ele ficaria mais adulto do que infantil.
porque seria mais uma coisa trazer a consciência. Então, eu tô lendo muito livro infantil, né? Tô aproveitando os livros que estão entrando pro projeto. Então, tô lendo muito infantil para ter esse diálogo com a criança. Eu tenho bastante dificuldade. Agora, o adulto vai que vai, né? Até porque o hot. Eu tô tentando sair um pouquinho do hot. Tô tentando escrever menos hot agora. Mais um romancezinho mesmo. Isso. Vai conseguir. O meu livro, ele tá bem, assim, dramático. Ele tá virando, assim, realmente um novelão, né? Tanto é que eu coloquei o nome dele de Minha Vida é uma Novela Mexicana. Porque é um novelão. Então, assim, Olha, esse... Em relação ao novelão, tem até uma pergunta para você aqui, justamente sobre o protagonismo LGBTQIAP+. Tem uma pergunta aqui, mas é mais para frente aí. Mas, beleza, então o Menino de Lata, o conto infantil, veio depois dos contos adultos. Ó, a galera, além de estar invadindo aqui para prestigiar a nossa Nessa Calisto, obrigado a todos, já bombardearam de perguntas aqui. Chegaram mais perguntas para você. Tem pergunta da Euzinha do Domingues Juliana. Vamos lá. Vamos lá da Euzinha. Nessa minha pergunta é: qual a sua expiação para escrever contos eróticos, que por sinal são incríveis? Qual é a sua expiação para escrever contos eróticos? A Euzinha, né, ela veio comigo desde 2015, foi para ela que eu mandei o conto, que ela mandou para amiga dela, né? Eu acho que tem imaginação mesmo, ver. É a pessoa aqui que tem uma imaginação muito boa. E, assim, acho que a gente traz um pouquinho das experiências da vida também, né? Mas é a imaginação aqui que... Eu sempre tive muito essa coisa da imaginação, mas eu achava que, assim, era coisa só de ficar pensando mesmo, eu sempre criei histórias na minha cabeça, mas eu não achava que eu tinha capacidade de pôr num papel. Até porque, como... eu não fiz nenhuma especialização na área de escrita, essas coisas, achava que, assim, a questão da gramática era muito mais importante do que a imaginação, né? Que é uma coisa que eu tô aprendendo que não, a gente vai treinando com a escrita, tem pessoas que trabalham com isso, né? Com revisão de textos, então é uma coisa que eu tô desapegando, mas eu tinha muita dificuldade com isso, né? Eu nunca fui expert em português. Eu apanhei bastante das professoras de português Então, assim... Mas é a imaginação mesmo, eu sou bem criativa. Isso aí, tá dando a resposta da nossa querida Nessa. E o pessoal que tá querendo escrever aí, siga o exemplo dela. Coragem, vai lá, enfrenta. Realmente tem muita dificuldade de escrever, gramática, se você não é formado em letras, mas vai lá, o mais importante é o teor da história. Temos revisores aí maravilhosos, inclusive a última entrevistada foi a Ilma Pereira, revisores maravilhosos que vão dar aquela parada e vão entregar a obra lisinha, limpinha para você. Mas façam igual a Nessa, acreditem, você tem potencial, vai lá e escreve, que começa a surgir. Ela começou com conto sáfico, tá com infantil, já tá atirando para outros estilos aí. Confio muito nessa menina, Nessa Calisto. Mais uma pergunta que chegou para você aqui, Nessa, do Domingues.Juliana. Como foi escrever O Conto da Bailarina? Bom, a Ju é minha namorada, gente. Então, o da bailarina, né, o voo da bailarina, é o meu conto. Ele é um conto sáfico, mas ele não tem hot. Ele é um conto amorzinho. Então, foi quando eu tentei começar a sair do hot, né? E assim, veio a história de uma bailarina, de uma circense e de uma mina do mundo empresarial. E, assim, elas se apaixonam, mas elas ficam 20 anos, assim. Elas se apaixonam quando é adolescente, num dia de circo, e elas se encontram 20 anos depois. E aí eu coloquei 3 finais nesse conto, porque ou elas poderiam ficar juntas na cidade, ou ficar juntas no sítio, ou simplesmente cada uma seguir a sua vida. Então tem 3 finais. Mas foi questão mesmo de tentar entrar num ponto mais amorzinho. Legal. Imaginação. Legal essa parada de 3 finais aí, bem maneiro. Porque você traz todo o roteiro, desemboca em 3 finais. É muito bacana isso aí. Então tá respondido aí, Ju.
A Juliana aí, ó, namorada, já chegou para fazer uma pergunta já safa, já para dar aquela ajudada. É isso aí, galera. Quem quiser fazer pergunta para a Nessa, fique à vontade aí. Estou com as perguntas aqui bem bacanas que chegaram. Ó, essa pergunta, ó, muita gente que quer escrever, e principalmente muita gente quer escrever nessa área LGBTQIAP+. Toda vez que eu tenho um convidado assim, você não é a primeira, já tive o Hugo Luminato, já tive a Jade Forte também, que são escritores nessa área. Então chega muita gente querendo tirar experiências, assim, você querendo ou não tá lá na frente. Você pode querer se julgar uma escritora iniciante, mas pelos títulos que você tem lá, cara, você tá mandando benzaço. E chegou uma pergunta para você aqui, Nessa. A Florista, Amanda, a Cafajeste, o Voo do Amor, Aquele Decote. Qual foi o título mais difícil de escrever? Nossa, desses? Eu acho que a Cafajeste, porque ela tá atrasada, né? Eu travei eu tenho até uma amiga minha que eu coloquei o nome da tia da Cafajeste de Marta, e ela tá muito brava porque ela falou que eu fiz uma Marta chata. Então a Cafajeste é aquela que tá atrasadona. Eu acho que a Cafajeste é mais difícil. E agora que você falou, eu confundi quando acho que a Ju perguntou da bailarina, mas é do microconto, e eu falei do Voo do Amor, mas tem o da bailarina também, eu já respondo para ela. Então, eu acho que é a Cafajeste. A Amanda e a Florista foi legal que elas surgiram de microcontos que eu escrevi no Insta, e as pessoas falaram, eu quero o final. E aí eu tive que providenciar continuar. E assim, a Amanda vai ganhar uma continuação, porque a história da Amanda ela é uma mina que se enrolou, veio pro Brasil para tirar umas férias e se enrolou numa coincidência, e a vida dela virou uma confusão, que as meninas falam que é uma confusão muito boa, né? É bem hot. E a Florista continuou porque a Ju falou, eu quero a versão da Florista. Eu tinha dado a versão da Dona do Bar e ela falou, eu quero a versão da Florista. A Florista, o legal dela, acho que foi um dos pontos que eu mais gostei de escrever, porque ele é todo em diálogo. Ele não tem narração, ele é inteirinho em diálogo. Então eu tive que passar todas as cenas, assim, entre elas conversando e explicando a cena. Então foi bem gostoso de escrever. Então, assim, eu acho que é a Cafajeste porque tá atrasadão, mas uma hora ele sai. E a tia Marta não vai ser uma pessoa ruim, não. Ela é uma pessoa bacana, justa. Vai sair. Legal você falar que você escreveu a Marta lá, aí a Marta da tua vida, da vida real, falou assim, pô, você botou uma personagem chata, pô. Todo mundo quer ser bacana no livro, né? Quer ser safo, maneiraço, descolado. Aí você bota assim. Aí parece que você tá zoando a pessoa, mas às vezes não, é só um nome. Apesar que assim, agora eu fiz do livro que eu tô escrevendo, eu coloquei uma vilã e eu coloquei o nome de uma mina que eu não gosto. Então a vilã é uma mina que eu não gosto. Então se ela ler, ela vai saber que ali, mas ela não vai ler, então eu tô tranquila. Porque ali se identifica lá. Sim. Então, deixa eu só responder a Ju, ela perguntou da bailarina, né? A bailarina é sobre uma moradora de rua. Deu a sumida, acho que voltou? Opa, tá apagando então, aí. A bailarina é uma moradora de rua. Então, eu acho que... Eu não sei, eu comecei a escrever, acho que pensando eu quis fazer uma coisa muito dramática, porque ela morre, né? Então, assim, eu me inspirei nessa galera mesmo da rua que precisa ter uma história contada, né? Porque eles não são só moradores de rua, são pessoas que foram para a rua por algum motivo. Esse também é um microconto que tem no meu Insta, mas ele vai virar um conto lá no Notepad também. Ela merece essa história, né? Merece ser contada a história dela. Então, daí é tudo dessa cabecinha aqui, dessa coisinha raspada aqui. E só coisa maneira tem saído daí. Galera, preste atenção lá, @Nessa Calisto, Nessa, Calisto com X, _ escritora. Vai lá, acessa a página dela no Instagram, tem muita coisa maneira para vocês darem uma olhada lá. Eu fiquei encantado de ponta cabeça, fiquei insistindo, vamos conversar. Chegou o dia finalmente. Ó, chegou aqui a Josianive, a tua xará, Vanessa Alves, autora, Andriese, autora, Soteiro, escritora, Adriana, ó, vários escritores e autores chegando aqui para prestigiar a nossa Nessa Calisto.
Nessa, eu tenho pergunta aqui, mas chegou mais uma pergunta para você. Opa, vamos lá, galera. Vamos deixando pergunta para ela aí. A pergunta agora é da Bárbara _BMD. Nessa, publica os contos dela onde? Sim, eu microcontos no Instagram. Os contos estão no Wattpad como @VCR, tudo maiúsculo, 8089. Fala de novo aí pra galera. VCR, V, vaca, C de casa, R de rato, 8089. Se ligou aí, Bárbara? Se ligou aí, pessoal? E na dúvida, @NessaCalisto _escritora. Qualquer coisa tem o link na bio, né? O link tá lá na bio também, para ajudar. É isso aí, ó. Chegou aí também a Carla Mirelli agora também para te prestigiar. Você falou da tua amiga, né, que você deu o nome para ela, não gostou? Aí chegou uma pergunta aqui sobre escritores. Escritores têm personagens, às vezes, muito próximos da própria personalidade. Alguma personagem é seu alter ego? Eu acho que ainda não coloquei muito de mim numa personagem, mas assim, eu tenho trazido muita coisa da minha vida para Larissa, que é a nova personagem do livro. Mas eu trago assim, do Larissa, né? A Vida de Larissa, uma novela mexicana, que é isso que eu estou escrevendo. Então, assim, como ele vai se passar aqui na minha quebrada, né? Então, assim, eu trouxe. E ela tem a minha idade, mas assim, ela não vai ter muita minha personalidade, mas eu tô trazendo muita coisa minha para ela. Mas a gente sempre escreve microcontos mesmo. Gente, eu vou confessar que tem uns que é real. Então, assim, não vou falar quais são, mas tem microconto real aí no Instagram. Autobiográfico. Tem bastante coisa. Depois que comecei a namorar com a Juliana, tem ajudado bastante na escrita, viu? Legal, legal. 5 anos, né, que você se assumiu? Eu me assumi há 5 anos. Eu e a Ju estamos juntas há 9 meses. Pô, legal, legal. Ganhou uma faixa preta lá de judô, vi lá, maneirão, um abraço aí, Ju. Ó, a pergunta aqui muito legal. Com certeza também escritores. Qual livro sáfico você leu e que gostaria muito de ter escrito? Caramba, como eu gostaria de ter escrito esse livro. Tem tudo a ver, a escrita, a métrica, a linguagem. Olha, eu queria ter tido a capacidade de escrever um livro chamado Recomenda-se Andar Acompanhado, da Thalita Heuse, porque ele é um conto sobre uma serial killer. E a personagem, assim, ela é tão incrível que meu personagem favorito da vida é o Riobaldo do Grande Sertão Veredas. E eu coloquei a Micaela junto com ele, assim, eles estão no mesmo patamar, porque, assim, eu amo todos os contos, todos os livros que eu já li, que eu fiz a resenha, todos têm muito diferente, né, uma história da outra. Mas esse da Thalita, até porque eu comecei a ler com suspense, né? Eu comecei com a coleção Vagalume, né? Quem é da minha época lá da década de 80, 90, começou com coleção Vagalume. Coleção Vagalume, a maioria é livros de suspenses, né? Passei para Agatha Christie, então é uma linha que eu gosto muito, né? Dessa coisa do suspense. Então esse da Thalita Heuse, assim, é perfeito. Eu queria ter essa capacidade, porque não tem. A descrição dela, da personagem, é incrível. Eu quero chegar nesse nível ainda. Mas as meninas são incríveis. Bia, todas elas, a maioria das meninas que estão aqui, né? Tem a Andriese Soteira, né, que está aqui. Eu falo que ela e a outra moça, a Barbosa, elas escrevem igual os irmãos Green, né? Tem uns contos de terror que também eu acho muito maneiro, adoro. Mas muito ainda legal. Não tô nessa linha. Um dia eu quero conseguir também. Vai chegar. Então você elege o conto? Recomenda-se Andar Acompanhado, da Thalita Heuse. É sobre a Micaela, que é uma serial killer. Que assim, é um conto sáfico de serial killer, então é fantástico. Pô, legal. E você falou da série Vagalume, Um Cadáver Ouve Rádio. Nossa, eu li isso aí 5 vezes, muito legal. Nossa, eu sou fã do Nossa, Escaravelho do Diabo. Escaravelho do Diabo, muito show. Virou filme, mas não ficou legal, não.
Ah, não assisti ainda. O que eu Não gosto ficou legal, muito não. da coleção Vagalume, né? Eu comecei a ler Marcos Reis na coleção Vagalume e trouxe Marcos Reis para minha vida adulta e eu li 10 livros dele. E um deles é O Último Mamífero do Martinelli e por causa dele eu sou apaixonada pelo prédio do Martinelli, o que era o maior edifício de São Paulo, né? Sou apaixonada por aquele lugar. Que legal, Então, assim, que tudo legal. veio da leitura. A leitura, a leitura, a leitura. Leitura é tudo. Bom, uma coisa que você falou no começo aí, você falou assim, eu li para minha mãe e minha mãe hoje passou a entender, né, a tua situação com a Ju e tal. Mário Quintana, né, cara? Mário Quintana purinho. Livros mudam pessoas, pessoas mudam o mundo. É isso aí, cara. Muito legal. Ó, chegou aí nossa Carol Figueiredo, com a boca chibata. Olá, Carolzinha. Boa noite para você também, minha querida. Ó, mais pergunta. Mais perguntas chegando para Nessa Calisto. De quem é agora? É Euzinha de novo. Nessa, algum dia você pretende fazer sua biografia? Não. Não, porque eu não gosto de ler biografia. Não gosto, não consigo. Assim, eu até tento, mas eu tenho muita dificuldade. Então eu acho que eu não faria a minha. Uhum. Na verdade seria uma autobiografia, né? Que ela estava querendo. Eu não gosto de ler autobiografia também, porque muitas vezes a pessoa começa a diminuir as falhas, porque todo mundo tem falha. Eu não gosto de gente que não conta derrota. Essa é a verdade. A gente tem que contar derrota. E quando bota uma lente de aumento nas vitórias também. Então eu não gosto muito de autobiografia, eu não leio, sinceramente. Biografia eu leio, porque é legal, dependendo de quem está escrevendo. É um cara que faz uma coisa mais minuciosa, um estudo aprofundado, eu gosto bastante. Autobiografia realmente eu não gosto muito, não. Mas está aí respondido, Euzinha? Não, ela não vai fazer a autobiografia dela. Legal. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui bacana que chegou para você aqui. Sim. Você falou que no começo você tinha muitos contos héteros, né? Aí chegou uma pergunta bem bacana aqui. Os clichês da literatura LGBTQIAP+, são os mesmos dos romances héteros ou as pessoas podem se surpreender? Eu acho que a escrita é a mesma, assim, tem tudo, né? A gente pensa que, de repente, a escrita LGBT é uma coisa, assim, fora da caixinha, e não é. É a mesma coisa dos romances dos romances normais, né? A diferença é a questão dos sentimentos, né? A gente traz muito para os contos LGBTs o que a gente passa no dia a dia. A gente está tentando não trazer muito preconceito, essas coisas mais pesadas que a gente passa, mas a questão da descoberta, que é uma coisa difícil, eu fui me descobrir, assim, eu já tinha mais de 30, fiquei com medo, eu falei, não vou me assumir agora, já tô com 35, o que vão pensar de mim, né? Como que eu vou falar para uma outra mulher, eu gosto de mulher, mas eu não sei nada disso, eu só sei, que eu gosto. Então, a gente traz um pouco disso para os nossos, quando a gente escreve, né? Então, assim, é essa a diferença, mas os romances são iguais, a gente traz essa coisa de repente, se encontrar num caminho. Eu tenho muito isso, né, de contos que as meninas se conhecem no mesmo dia e rola alguma coisa, ou aquela coisa de se apaixonarem depois de anos, então é a mesma coisa. Eu comecei mesmo a escrever os contos eróticos numa brincadeira, que eu escrevi metade de um conto, né, e aí na hora H a pessoa acordava, aí o pessoal do grupo falou, não, pode terminar isso, e aí eu terminei. Mas foi assim, foi na brincadeira. Mas eu acho que é a mesma coisa, só muda mesmo a questão que a gente traz muito desse sentimento, né, do como uma pessoa está se descobrindo ali, que acho que é o mais difícil, né, a gente vive numa sociedade heteronormativa, né, então até a gente entender o que está acontecendo com a gente vai... Hoje eu acho que está mais fácil, né? Hoje a internet tem facilitado, assim, das pessoas se entenderem. Mas na nossa época era mais difícil. Tá tendo, eu também tenho essa concepção, essa visão que está tendo uma abertura maior. Espero que abra cada vez mais, né? Vamos amar. As pessoas têm que se amar. Isso aí é o que me interessa, né? A pergunta falando sobre... É uma pergunta sobre clichês, que é uma pergunta clichê, porque eu já fiz essa pergunta para vários escritores. Eu gosto sempre de ver a interpretação de cada um sobre o assunto. Cara,
Foi o que eu falei pra Ilma na última live que eu tive. A vida é cheia de clichê, gente. Não tem como você não trazer isso pros livros, não, Nessa? Não tem. Não tem como. A vida já é cheia de clichês, e como é que você não vai trazer isso pro livro? Mesmo se você inventar um universo da sua cabeça, com personagens, vai ter clichê lá também, porque a vida é assim, não tem como, é diferente. Você falou muito bem nessa coisa aí de você se descobrir e tal. Tem uma pergunta aqui muito legal que você traz a sua realidade em muitas obras. Tem uma pergunta que ficou grande aqui, porque eu fui juntando várias outras e dei meu toque pessoal também. Nas produções audiovisuais e literárias, audiovisuais, séries, filmes e literárias, onde existe um protagonismo LGBT, muitas vezes são representadas apenas as faces mais complicadas dos relacionamentos, assim como as situações mais desagradáveis vividas pelos protagonistas. Nessa, dá para fugir disso sem parecer que está escondendo os problemas reais dessas questões? Eu acho que, assim, era necessário fugir disso, né? Porque assim, relacionamentos héteros também tem problema. Quanto a gente vê de mulheres que apanham do marido e tudo, e isso é num relacionamento hétero. Abandono de filho. E os filmes, as séries, eles não trazem isso. Então, para que trazer sempre os mesmos problemas que a gente passa? A gente quer mostrar que a gente também pode ser feliz, né? De repente, até uma utopia, né? Um dia a gente viver sem ter problema, né? Sem ter medo de sair na rua, sem ter medo de ser uma mulher que raspa o cabelo e anda com outra de mão dada. Então, eu acho que era necessário isso, né? Eu tento não trazer muito essa questão do preconceito para minhas histórias. Uma coisinha ou outra, mas que não seja o assunto principal. Eu trago mais a questão do carinho, do amor, das briguinhas, das traições. Por exemplo, o meu novelão assim, é cheio de traições, porque são coisas do dia a dia. Mas sem essa coisa do preconceito, do distrato. Isso eu estou tentando não trazer, e eu acho que as séries deveriam não trazer também. Ser uma coisa mais normal. Muito legal, muito legal. Sua opinião sua cai muito junto da opinião da Jade Forte, que também é uma escritora LGBTQIAP+. A gente conversou na época justamente sobre isso. Eu acho, aí é minha opinião, tá? Respondo aqui pelo meu CPF. Eu acho que se você ficar falando da dor, vivenciando essa dor o tempo inteiro, a dor não vai embora, gente. E tem tanta coisa legal para você mostrar num relacionamento legal, bem vivido, bem gostoso, bem alegre, como eu vejo que, pelo reparo nas suas postagens, você ou da Juliana. Eu acho que tem essas coisas também. E não tem que ter reclamação da própria comunidade LGBT reclamando: ah, mas esse conto aí tá muito fantasioso, tá vivendo num arco-íris. Gente, não precisa viver a dor o tempo inteiro porque você sofre preconceito, porque você é defenestrado publicamente. Porque ficar falando da dor o tempo inteiro é vivenciar essa dor. Aí eu tô falando tá? A Xandão tá falando isso aí. Tá beleza? E eu acho que você faz isso lindamente nas suas obras. Eu dei umas olhadinhas em algumas assim. Tá muito legal, cara. Tu vai voar, cara. Tu vai voar muito. Nessa? Agora chegou a parte que é muito legal, ó. Dê asas aos livros, seu projeto junto com seu irmão, de doação e troca de livros. Fala desse filho pra gente. Nossa, hoje é a minha menina dos olhos, né? Esse projeto, na verdade, é uma cópia, né, do projeto que começou, acho que foi até pela CPTM de São Paulo, de deixar livros em locais que as pessoas pudessem pegar, né? Isso para fazer os livros circularem. E aí surgiu, aqui em São Paulo tem muito, em estações, em terminais de ônibus, aquelas estantes que a galera vai lá, deixa um livro ou leva um livro para casa. E eu e meu irmão, a gente tem muito livro em casa, né? Porque meu irmão era frequentador de sebo, depois eu também descobri um senhor que vendia na rua, então passei a comprar muito com ele. Meu irmão, que vem do interior, também trazia muito livros para mim, né? Então, eu falei pro meu irmão, depois que a gente lê, vamos doar esses livros, né? A intenção era levar para essas estantes. Mas a gente pensou assim, por que não fazer alguma coisa igual aqui na vila? Aí a ideia era fazer na pracinha alguma coisa, mas a gente sabe que não é todo mundo que vai cuidar. Aí a gente fala, o nosso comércio é um comércio pequeno, mas o salão é grande. Eu falei, vamos fazer aqui dentro.
Só que ficou no sonho, né, de fazer essa geloteca dentro do meu comércio. A gente foi adiando, empurrando. Aí aqui na vila tá vindo o Sesc Santana, eles têm uma biblioteca móvel, é um caminhão. E aí eles estão indo nas periferias, então a cada 15 em 15 dias eles vão numa localidade, né? Acho que eles vão fazer isso todo dia e aqui eles vêm de 15 em 15 dias. E a hora que eu vi uma biblioteca móvel, eu já fui lá, né? Já fui lá, conversei com eles, o meu irmão também falador, pegou super amizade. E aí o meu irmão contou dessa ideia que a gente tinha de levar os nossos livros para doar. Porque emprestar livro eu sempre amei. Assim, não tenho esse... mas se não voltar, não voltou. Se a pessoa leu, eu já estou feliz. E aí o meu irmão comentou com eles. E passou, acho que umas 2 semanas, eles vieram com os livros que eles recebem, não pode pôr na biblioteca, pra gente pôr nesse projeto. Aí eu falei pro meu irmão, agora acabou, né? Não tem mais como enrolar. E eu fui e montei uma estantinha, ainda tá só assim, uma prateleirinha lá, meia boca, feita com caixote. E eu levei os meus livros, mais esses que a Bibliosesc doou pra gente. E assim, muita gente falava, na periferia ninguém gosta de ler, isso aí vai ficar aí. E a gente colocou a plaquinha, né, que era para doação. E tem uns 2 meses, 3 meses que a gente está com o projeto e já acho que foram entre 400 e 500 livros que já entraram e já saíram do projeto. Que legal! E assim, eu falo que a idealização do projeto é minha e do meu irmão, mas o projeto não é mais nosso, o projeto é do Cantagalo, é da Quebrada. Porque as pessoas veem mesmo, e assim, a gente achou que no começo ia vir só livro didático, tem muitos, que eu não sei o que vou fazer, porque o livro didático ele não sai, né, ainda eu vou procurar um lugar que eu possa estar levando esses livros, mas tem muito livro bom. Hoje eu recebi 2 sacolas de livro, então todo dia chega livro, e é livro, assim, dos livros espíritas, evangélicos, a Bíblia já chegou, livro infantil, assim, um monte, e clássicos, até livros assim que as pessoas deixam na estante, que nem os livros do Dom Brown, que são aqueles livros lindos, grandes, coisa que o pessoal deixa na estante, mas eles se empolgaram com a ideia de falar, não, vou pôr esse livro para circular também, né? Quanto mais pessoas lerem, mais gostoso é. E assim, é muito legal porque as pessoas chegam lá e eles dão resenha do que eles já leram, a gente também dá resenha do que a gente está doando. A criançada, quando você dá um livro, eles saem sorrindo. Teve uma menininha que eu dei um livro para ela abraçou o livro e falou, eu nunca ganhei um livro na minha vida, e dançou com o livro. Aí eu falei, gente, é a coisa mais linda. E a galera da periferia lê mesmo. Tem até uma senhora aqui, minha vizinha, e ela é aquela que gosta de uma bebidinha, né? E ela leu, assim, uns livros que eu li, assim, há 20 anos atrás. Ela falou, eu amo essa autora. E ela pegou o livro, em 2 semanas ela leu e já devolveu para o projeto. Isso que é legal, o livro sai do projeto, a pessoa lê, devolve para o projeto para outra pessoa. Então tá super fluindo. E falta fazer a geloteca. E eu preciso fazer a geloteca porque não tem mais espaço. Meu comércio já tem 3 estandes de livro lá. Que legal, cara. Muito maneiro você incentivar a leitura desse jeito e fazer ela circular, né? Uma pessoa, um livro vai ser lido por 5, 10 pessoas. É muito bacana. Como é que é o nome do mano? André Calisto. Um abração, André Calisto, aí, pelo seu trabalho junto com a Nessa aí, reforçando, fortalecendo a leitura, que é muito importante, muito importante. Vocês já pensaram em fazer um sarau, sei lá, uma coisa de poesia, assim, sei lá, um concursozinho de poemas e tal, para se incentivar mais ainda? Então, isso que é legal, né? Porque com isso, né, a galera que aqui tem muita gente que mexe com cultura, né? E a gente está muito próximo da Brasilândia, que a Brasilândia é o polo da cultura aqui na Zona Norte. E, assim, os meninos do rap, né, eles já começaram a curtir o nosso projeto, já tem alguém que vai fazer o grafite na geladeira, já tem gente que vai fazer a logo. E aí, a gente já está combinando de fazer um sarau, assim, da galera mesmo. É um projeto que está vindo, acho que daqui a pouco, deixa passar esse final de ano, né, comércio final de ano é uma loucura, mas é um projeto que a gente quer fazer sim.
Na verdade, tem até um rapper que ele quer chegar e trazer uma casa de cultura aqui para nossa quebrada, né? Então, assim, eu até escrevo isso nesse livro novo, né? Que eu acho que a cultura, ela tira muita criançada, né, da criminalidade. Então, é coisa do coração aqui. Com certeza, a literatura, a educação é o pilar de tudo. Tudo começa pela educação. E o teu projeto, como tu falou, né, já não é mais meu, é do mundo. Realmente você está dando asas aos livros. Essa galera do hip hop aí, do rap, né? Principalmente quem faz muita batalha de rap, já tem um pé na poesia, já tem um pé no poema, entendeu? Com certeza vai chegar aí arrasando, aí, atraindo cada vez mais pessoas para fazer a doação e a troca de livros, renovar o teu acervo para mais pessoas terem acesso a escritores daí da periferia mesmo, os cânones também. Vai ser muito legal, Tô vendo coisas lá para frente mesmo. Nessa... Fernando, deixa eu só fazer um agradecimento aqui, que eu falei da logo, né? Eu tenho que agradecer por estar aqui hoje. Essa logo que eu tenho na minha página, tem uma escritora, né, a Paula Okamura, e a Paula me deu toda logo, toda a minha página, assim, ela que falou, não, Nessa, eu confio no seu trabalho, eu vou montar a sua página como escritora. Então, ela que me deu ainda o nome da página de Nessa Calisto Escritora. Então, se não fosse por ela, tinha passado despercebida, eu não estava aqui hoje. Então, Paula, nossa, hoje eu falo, nós hoje somos best, né? Nós somos amigas de confidências mesmo. Ela está lendo o meu livro, eu estou lendo o livro dela. Então, eu só tenho a agradecer a Paula por estar aqui hoje. Paula é maravilhosa. Paula Okamura. Eu dei uma cantada na Paula para ela participar também. Dá aquela forcinha lá também para participar. Pode deixar. E ela fez as capas dos meus livros lá do Wattpad também. Então, a Paula ótimos trabalhos. Muito bem. Ótimos trabalhos. Paulinha, tô te esperando aqui, hein? Vamos conversar, bater um papo aí. Nessa, eu tô com algum tempinho aqui, deixa eu fazer a última pergunta aqui. Projetos para o futuro e quais outros estilos você está se jogando agora? Bom, eu tô tentando sair um pouquinho do sáfico, né? Trazer algumas coisas fora, que no caso eu tenho da bailarina, né? A bailarina não tem nada de sáfico. Tem uma história de uma amiga, né? Que eu escrevi, da Carol, também não é do sáfico. Acho que o hot, eu tô tentando sair um pouco, mas tenho público pro hot, então eu não vou abandonar, porque foi o que me trouxe aqui hoje, foi a minha escrita hot. E tentar realmente entrar no mundo infantil. Estou estudando bastante para isso, a Ju tem me dado vários livros infantis também, eu pego os livros lá do projeto, leio antes de doar para as crianças, e é isso, e eu estou me jogando. Esse livro que eu estou escrevendo, esse eu pretendo publicar, por isso que eu estou deixando as meninas lerem para ver se vai rolar, porque esse eu queria publicar, assim, publicar mesmo em e-book, né? Mas vamos ver, esses são os projetos no momento. Terminar esse livro, né? Que esse é uma história que já vem na minha cabeça, assim, de muitos anos e finalmente ela ganhou vida. Muito legal, muito legal. Se joga mesmo, querida, se joga, se aventura. A vida é isso, é aventurar. Ainda mais quem escreve. Quem escreve é se aventurar o tempo inteiro. Muito legal, muito bacana mesmo. Eu tô com 3 minutinhos para terminar a live, essa live maravilhosa, com essa menina simpática, com a voz suave, uma fala mansa, tranquila, super de boaça na vida. Mas eu tenho que terminar. Nessa, eu queria muito que você deixasse as suas considerações finais. Gente, eu quero primeiro agradecer as pessoas que não me conhecem, vieram aqui para me conhecer, muito prazer. Agradecer as meninas, né, que estão me acompanhando sempre aí, as escritoras, tem bastante aqui, gente, eu não vou falar uma por uma, porque eu vou acabar não enxergando aqui quem tá ou não, então vocês vão me matar depois. Mas eu queria agradecer uma pessoa especial que está aqui, a Luzinete. Luzinete, ela é budista também, ela vem lá daquele projeto do Magia da Leitura, que é um projeto dentro do budismo, que faz a parte de ensinar a escrever e depois incentivar a ler. Então, a Lu, ela tá aprendendo a escrever, né? Então, faz muito tempo que eu não vejo a Lu pessoalmente. Muito saudade. E é isso, agradecer, Xandão. Obrigada pelo convite. Amei. Depois eu passo uma listinha para você das meninas que você tem que
entrevistar aí, que elas são incríveis. Agradeço de coração a todos e amor, te amo. Parabéns pela faixa preta, porque eu sei o quanto ela lutou por isso. Literalmente lutou. Muito, literalmente. Galera, eu tive o prazer, a satisfação de estar com essa criatura incrível, maravilhosa, que é a Vanessa Calisto, a nossa Nessa Calisto, a nossa escritora. Eu batalhei um tempo para a gente conversar bastante, ela me esperou, eu tive que embarcar, falei, vamos na volta, ela me esperou, o nosso tempo foi hoje, foi maravilhosa essa live. Muito obrigado, Nessa, pela sua participação. Uma pessoa que trabalha nesse projeto lindo de doação e troca de livros, uma pessoa que se descobriu na vida depois dos 30 anos e se descobriu escritora, porque ela resolveu falar sobre livros, e falando sobre livros ela viu como ela poderia escrever, acreditou no sonho. Faça igual a Nessa, acredite no sonho de vocês, acreditem no seu potencial. Eu agradeço a todo mundo que participou dessa live. Para seguir o podcast Incomodando, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. E seguem lá, @NessaCalisto, _escritora, vocês vão ver coisas maravilhosas. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Nessa. Um beijão, Ju. Obrigada. Um beijão pro irmão da nossa Nessa, um beijão pra Ju, pra mamãe da Nessa, pra toda a sua família. Muito obrigado, galera. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.